Gustavão. Boa noite. Boa noite. Agora foi, cara. Agora foi, teve que ir pelo celular, pelo notebook não deu certo, não. Então é por isso, cara. Tá, pode ser por isso. Ah, Acho que o notebook eles não liberam. Pode ser que o certo. celular. Mas tudo bem aí? Dá pra gente fazer no celular? Dá, tranquilo, tranquilo. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Então E tá bom. você, tá bom também? Tá tranquilo, cara. Só olha a bateria do celular, porque isso aqui come uma bateria, velho do céu. Tá com 90%, 85, Então vamos. 90%. Eu acho que Então vamos. aguenta, sim. Se falhar aí, você me fala que eu te espero pra você ligar na tomada aí. Tá Vamos aqui lá, já. Gustavão. Eu tava contando pro pessoal aí na hora que a gente entrou, né? Que Sim, esse é um assunto, cara, que todo grupo que você vai de Facebook, Instagram, WhatsApp, todo mundo tem esse questionamento, né? certo, Origem de cor de trufa, origem de cor de pelagem, da onde vem o que que pode o quê. E até certo. um dos fatos que me levou até a ter essa vontade de fazer essa live foi porque a gente viu. Você pega no meio do bully, tem muito amigo que cria bully aí que deve estar assistindo. No meio do bully, talvez por ser uma raça mais nova e tal, o pessoal às vezes não entrou nessa aula de estudo, né? Sim. Das leis de Mendel e tal. E acontece às vezes do cara cruzar dois cães red lá e achar que pode nascer um black de dois reds, entendeu? E, Acontece. e pra gente que tá há mais tempo no meio, né? Talvez por ter Uhum. estudado um pouquinho mais, tem algumas questões que já são óbvias, né? Então, o que eu Sim, queria contigo, Gustavão, que você desse essa contribuição para nós, explicasse para o pessoal qual que é a origem da trufa preta, da trufa vermelha, da trufa azul. Eu sei que é muito complexo, mas vamos ver se, como eu já vi você explicando em grupo de WhatsApp, eu acho que você resume bem e fica uma linguagem bem tranquila para o pessoal entender. Você pode. Vamos beleza. começar explicando essa parte. Da onde que vem a cor da trufa preta, a vermelha, a azul? Como é que uma forma, como é que forma a outra? Certo. Então, isso é pigmento, tá? Tudo isso é pigmento. Tá. Existem pigmentos que são dominantes e existem pigmentos que são recessivos. Tá. Como é que surgiu mesmo? Vamos lá para a época das cavernas? Vamos lá, para Sim. pra gente entender. O homem domesticou o cão aproximadamente 33 mil anos atrás. Tá? Tá. Aproximadamente. Com essa domesticação surgiram algumas características no animal. A primeira característica que surgiu no cão foi a orelha caída. O que isso tem a ver? Né? Ficava com cara de filhote e tinha um aspecto menos agressivo para o ser humano, então ele preferiu esses cães. Consecutivamente, quando foi se passando o tempo, essas características foram aumentando a variabilidade genética desses animais e surgiram aí as mutações, quer seja que já existiam na natureza, mas pela não consanguinidade das espécies, em modo geral. Por exemplo, o lobo, quando um macho chega numa certa idade, ele é expulso do bando. E isso não acontece no cão doméstico. Nós vemos aí vários acasalamentos feitos entre parentes. Aí essas características recessivas, talvez houve uma mutação há muito tempo atrás, não pela mão do homem, mas ela voltou a surgir nessa mão, a partir de que o homem colocou a mão, certo? E aí surgiram as trufas Red, a Blue e a Lilac. O que existe de diferença de uma para outra aí? O Black é o dominante em cima de qualquer uma dessas outras. Tá? O Red é o recessivo do Black. O Blue e o Lilac são o Black diluído e o Tá. Lilac é o Red diluído. Nada mais é do que se a gente pegar a genotipagem de um cão, ou seja, o que aquele cão tem dentro do DNA dele, é uma variabilidade enorme que envolve as cores, fora as outras características, como eu citei, por exemplo, da orelha em pé, ou da orelha Uhum. caída. Tá? Isso está Então, tudo nós temos impresso no duas DNA dele já. variações. Tem a variação que transforma o black em red e tem Isso, um outro tipo de variação que dilui essas cores, né? exatamente. Exatamente. Tudo isso é manifestado da seguinte forma: no portador ou naquele que tem a apresentação no animal mesmo. Aí você me fala, Tá. mas como que eu vou saber se um animal é portador, né? Por exemplo, se você cruza um cachorro red com uma cadela black e não nasce nenhum filhote red na ninhada,
todos eles portam red. E aí, por que que não nasce? Porque tem aí outra característica, vamos complicar, vamos começar a complicar. Tem um animal que é heterozigoto e homozigoto. Aqueles que nós dizemos que são portadores, todos eles são heterozigotos. Ou seja, ele tem um gene de dominante. Aqueles gráficos é o azão, azinho, o azinho, Isso. azinho e azão, azão. Aí eu né? azão, azão é o dominante, azão, azinho é o portador e azinho, azinho é o recessivo. Tá. Isso aí, Então, por quinta, favor, deixa eu sexta só fazer série, um né? parênteses para o Pode. pessoal que é mais leigo entender. Isso a gente chama de alelo, né? O A é Alelo. o alelo. Tá. Isso, Então, assim, isso. homozigoto é quando você tem dois iguais, seja azão com Exatamente. azão ou azinho com azinho. Então, os dois são homozigotos. Um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo, né? Isso. E o heterozigoto é quando a gente mistura os dois. Fica o azão Exatamente. do dominante e o azinho do recessivo. Ele fica heterozigoto, né? Isso. Se você cruzar, e aí a manifestação no animal sempre vai ser a do dominante perante o recessivo. Ou seja, se você cruza um homozigoto red, que todo red é homozigoto, tá? Com um que seja homozigoto black, todos nascerão black. Não é porque os dois são homozigoto que vai aparecer metade de um e metade do outro. Não. Essa questão da metade red e metade black aparece numa questão de cruzar um heterozigoto black, que ele tem o azão, azinho, com o red, que é azinho, azinho. 50%, matematicamente falando, né, que não se aplica exatamente na biologia, mas matematicamente falando, 50% da ninhada viria red. Quando se cruza dois reds, nasce apenas red. Quando se cruza dois black, nasce red e nasce black, dependendo se os animais, os pais, são portadores, ou seja, azão, azinho, ou se são azão, azão. E se um deles for azão, azão e o outro azão, azinho, como eu já disse, o dominante sempre vai sobrepujar e todos virão black. Certo? Tá. Então, resumindo, se ele é azão, azão, black. Se ele é Black. azão, azinho, também black. E se ele é azinho, azinho, aí sim o red. Mais ou menos. Porque assim, vamos falar dos filhotes, né? Se você cruzar dois que são azão, azinho, já vem azinho, azinho também. Ah, sim. Então você pode cruzar dois cães blacks que são portadores do red e vai vir cachorro red na ninhada. Tá? Perfeito. Eu vou falar um negócio aqui que muita gente, bastante, inclusive nos padrões da raça, quando nós lemos, e lá é dito assim, não permitido, né? Vamos dizer no caso do Pitbull, o Merle. O Merle não é permitido. E é outra cor citada também no padrão, aí da maioria das raças, é o albino. Certo? Não existe cachorro albino. Isso é um fato que pouca gente sabe. Muita gente acha que um cachorro branco de olho azul é albino. Na verdade, não, porque ele tem a íris preta. Se tem pigmento, não é albino. Para ser albino, tinha que ser branco do olho vermelho. Tá? Isso é um fato interessante que acontece aí de pessoas que são entendidas na genética dizer que existe cachorro albino. Não, não existe. Realmente já perguntei para geneticista já mesmo. Não existe cachorro albino por essa questão. Vamos, prosseguindo. Vamos falar do Merle? Então, assim, Gustavo, ó, a gente falou da origem do black, então, que é o azão, azão e o azão, azinho, homozigoto dominante e heterozigoto, e a origem do red, que é o azinho e azinho. Tá? Isso a gente falou. Agora, e o blue? Como é que vem o blue? O blue, vamos lá. O blue é o seguinte, tanto o blue quanto o lilac, tá? Existe um gene, que esse é fácil da gente lembrar o nome dele, que é desão, desão, que todo cachorro é. Aí aquele que é portador é desão, desinho, e aquele que manifesta é desinho, desinho. Porque de diluidor, de diluente, o blue é o black, desinho, desinho. O lilac é o red, desinho, desinho. Quando que surge isso? Você pega aí dois animais que são azuis. Tá? Se você acasalar ele, por ele ter... É similar ao red também.
por os dois lados serem Dzinho, Dzinho, só vai produzir Dzinho, Dzinho. Tá? Tá. Se você pega um animal que é Dzão, Dzinho e cruza com um Dzinho, Dzinho, vem uma porcentagem, um Dzão, Dzinho com outro Dzão, Dzinho, outra porcentagem. Agora, se for dois cães que não têm o gene da diluição, nem portador, e não manifesta ali no fenótipo dele, ou seja, ele não é diluído, não tem como vir azul, nem lilac. Então você cruza dois animais, exemplo, Rottweiler. O Rottweiler não existe o gene da diluição na raça. Então você não vai ver um Rottweiler azul. Beleza? Ô, Gustavo, isso é bem interessante que a gente vê. Isso aí é um outro par de alelo que ele é independente do alelo da cor da trufa? Independente. Ele tanto faz, qualquer cachorro de qualquer cor pode ser diluído. Tá? Inclusive, nós vemos muito essas nuances aí, porque a gente olha para um cachorro lilac, ele tem um tom quase azulado. Aquele cachorro já vem de um chocolate que está muito mais próximo do preto. E a gente olha para outro cachorro lilac, ele tem um tom platinado, um tom prateado. Aquele cachorro já vem de um tom de pelo que está mais próximo a um caramelo, a um amarelo, assim. Tá. E a mesma coisa para o azul. A gente tem aí, por exemplo, isso para todos, não somente para os azuis, mas para todos, tem os brindle, que são os tigrados, que ele pode ser blue brindle ou lilac brindle também. Então ele pode ser tigrado, que é a manifestação naquele pelo dele, e com o gene da diluição ele vem azul ou lilac. O preto também. Por o preto ser uma cor mais homogênea, vamos falar assim, na verdade existem alguns nuances de preto também. Você que está há muito tempo na criação já viu um preto que não é preto. Sim, Sim é o Seal, né? O pessoal chama de Seal, café. Isso, Seal, café, tem várias nomenclaturas aí que a turma utiliza. Aí você vê essas nuances no blue também, mais escuro, mais claro, mais prateado. E o que vai mudar do blue para o lilac aí, que a gente tem que observar bem? É a coloração da trufa, em especial. Tá? A trufa do cão blue, ela puxa para o preto. E a trufa do cão lilac puxa para o vermelho. Então ela fica meio roxa, a trufa de um e do outro. Só que um é um roxo, tem que ver no sol também, viu? É um roxo mais escuro e o outro um roxo mais claro. Mas dá para confundir fácil, é um lilac escuro com um blue claro. Certo? Ô, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta então. Concluindo isso, só para ver se a gente ficou claro para o pessoal. Então nós temos uma primeira mutação que está na cor da trufa, que é aquela que nós falamos do red e do black, e uma segunda mutação que está na diluição da melanina, é isso? Isso. Foi características que foram fixadas, né? Quer seja por consanguinidade ou mesmo por algum gosto pessoal. Vou longe buscar um animal lá dessa cor, ou vou acasalar esse com a filha dele para ver se eu consigo isso. Isso é feito muito até hoje em aves. Muito comum, quando surgem novas mutações em canário e várias outras espécies, eles cruzam ali em consanguinidade para se fixar a característica. Tá? Mas são dois alelos diferentes, ou seja, um manda na cor do focinho e outro manda na cor da diluição, ou não diluído ou diluído. Um é black e outro é red. Então, são alelos que vão juntos na formação do DNA do cachorro, mas são diferentes. Ô, Gustavo, isso daí a gente pode afirmar que, por exemplo, o black, que é o dominante, né, o black preto mesmo é dominante, ele seria uma melanina mais saudável? Isso tem alguma relação ou não? O fato de ser dominante, ser a origem lá, ela é mais saudável, é mais recomendável? Porque a gente vê que tem algumas raças que priorizam isso, deve ter algum motivo, né? Sim. Um dos motivos é a homogeneidade. Um dos motivos é esse, em termos de racial, é a homogeneidade. Mas agora eu vou dar um exemplo aqui para a turma entender, de bovino. O Nelore ele é branco do focinho preto. Se vocês já observaram o touro Nelore, ele tem essa característica. Então, ele é muito bem pigmentado. No nosso clima, a pigmentação vermelha, que se fala fel melânica, e o preto é eu melânico, facilita um pouco o problema de sol, o problema de insolação, dermatite. Existem alguns problemas que são mais comuns em animais fel melânicos, ou seja, red.
Quando a gente vai aí pro Pitbull, em especial, que é um cachorro que foi forjado de forma rústica, ele não é um cachorro que tem muita sensibilidade a um intempéries do tempo, ela é menos importante um pouco, mas isso varia de raça para raça, tá? Se a gente pegar, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aí, hipotético. Hipotético não, um Rottweiler, é totalmente hipotético. Um Rottweiler Red Nose poderia já ser mais complicado para ele, ainda mais se fosse branco, né? Aí a gente pegar um cachorro de companhia mesmo, um Spitz alemão Red branco, ele vai ter mais problemas de pele ainda. Tá? Então existem algumas características no animal que fazem ele ser mais rústico ou menos rústico. Então, tem interferência da cor? Tem. O animal preto tem menos problema de pele? Tem. Até mesmo no pitbull. Mas, em raças de companhia, isso é muito mais evidente esse fato. Tá. Mas é evidente. Gustavo, e agora assim, ó, falamos da origem da cor da trufa, melanina e tal. Como é que a gente faz uma relação com a cor da pelagem? Porque daí a pelagem são outros alelos ou não? Como é que está essa ligação? É outro alelo. Aí eu vou dar um conselho para quem gostar desse tema, dar uma pesquisada mesmo. Por quê? Você tem muito alelo que dá cor. Você pega aí de buckskin até o animal. Por exemplo, o animal que é branco. O animal que é branco, ele tem o alelo de determinada cor, a não ser que ele seja Czinho. Mas ele só não pigmentou. Então o branco não é cor, branco é falta de cor. Tá? Isso, um animal pode ser red, black, blue ou lilac e branco. Aí não manifesta. Você não vê a cor no cachorro. Então você só pode saber mesmo, talvez pela trufa, ou se ele tiver alguma manchinha no pelo e tal. Mas a questão de alelo para cor, aí tem uma variabilidade gigante. Então, isso que eu ia te perguntar. Quando a gente fala em trufa, é sempre dois alelos, né? Dois alelos, o dominante e o recessivo. Quando a gente fala em pelagem, é mais do que dois alelos? A gente está falando de mais alelos? Ou não? Tem alguns que são. Por exemplo, existe o cachorro que se fala... Vou dar um exemplo aqui do tricolor, que é uma dúvida que sempre surge aí na galera também. Quando o tricolor é uma cor recessiva, tá? Ele é que se fala ATAT ou ATA. Quando você cruza dois cachorros ATA, ele vai nascer ATA, ATAT e também nasce AA. Esse AA não vem tricolor. Então, você pega um cachorro tigrado, ele se fala KBR. Tá? Então, ele vai juntando. Tem o K, tem o KBR, e tem mais alguns outros K também que vão dando as manifestações daquela pelagem. Então, pelo se transforma em algo apaixonante para quem tiver interesse, mas ele se torna massivo se a gente for falar, e eu vou precisar de um livro aqui também, porque são muitas cores, eu não tenho todas de cabeça. Mas existe alguma ligação dos alelos da trufa com o pelo, por exemplo? Necessariamente, aquela relação de trufa só vai gerar essa pelagem. Um cachorro que tem o focinho preto nunca vai vir... Perdão, um cachorro que tem o focinho vermelho... Não, chocolate tem. Existe preto e chocolate. Eu já vi um também. Eu vi um na Itália uma vez. Existe. Mas o contrário não, né? Nariz vermelho com pelo chocolate. Isso, com pelo preto não existe. Um cachorro do focinho vermelho com pelo preto não existe, foi pintado. Tá? Então, se ele tiver o focinho red, aquele olho esverdeado e a pelagem preta, tem alguma coisa errada ali. Ele foi pintado. Aquilo pode dar um banho bem dado que vai sair aquela tinta. Eu tenho uma ligação assim dos alelos da trufa com a pelagem. É o tipo de melanina que o animal produz. O cachorro, como eu disse, não existe albino. Então todos eles produzem pelo menos um pouco de melanina. Tá? Se produz melanina, ele é um falso albino, um pseudo-albino, um albino fantasma, vamos dizer assim. Mas albino mesmo não. Então eles produzem. Um cachorro que é bem pigmentado, ele tem uma boa quantidade de melanina. E você falou da doença de pele, quanto mais bem pigmentado um cachorro é, melhor. Tá? Você pega um animal que é bem pigmentado para preto,
você vai olhar que ele tem melanina, inclusive nos coxins da pata, as almofadas da mão do cachorro, é tudo pigmentado de preto. Tem alguns que pigmentam até a gengiva. Você já deve ter visto isso também. Sim, sim. E o cachorro que é red, ele também pigmenta os coxins, também pigmenta as unhas, mas ele vai ter só um outro tipo de pigmento, que é o felmelanina. Tá? Então você não tem como um cachorro ter felmelanina e eumelanina. Acontece algo assim parecido com isso nos cães que são chamados de uragiro e nos tricolores. Mas ele não produz uma felmelanina mesmo, é um outro tipo de melanina, pegando aí um caso de um cachorro black and tan. Ele tem o pelo preto, mas ele tem a marcação amarela nele. Aquilo, o gene AT, ele não pigmenta de preto algumas áreas do corpo. Isso aí, se a gente observar um husky siberiano ou um Akita, a gente vai ver que o cachorro é inteiro amarelo, no caso do Akita, com algumas partes brancas. Isso são genes. Mas se fosse pigmentar ali, num cachorro que é tigrado, por exemplo, black nose tigrado, brindle mesmo, black brindle, no Akita tem muito essa cor também, aonde tem a marcação branca nele, se fosse pigmentar, iria pigmentar de eumelanina também, de forma nenhuma felmelanina. E vice-versa. Se você pega um pitbull que é chocolate, ou caramelo, ou várias tonalidades aí do red que existem entre o chocolate e um creme, ele não tem como pigmentar a eumelanina. Tá? Acontece às vezes de ter alguma mutação que dá a tonalidade seal aí, que ele vem com o pelo até metade do pelo de uma cor e a outra metade de outra. Mas é o mesmo tipo de pigmento também. Tá. E engraçado que o seal, às vezes, ele sai de cruzamentos entre black e red. Né? Eu tive recentemente uma ninhada de black com red e saíram alguns seals, né? Que é o preto mais desbotado, vamos dizer assim, né? Isso, fica parecendo que tá empoeirado, né? Sim, É bonita a cor. Então isso tem alguma relevância? Cruzou com o vermelho, pode gerar? Tem alguma ligação? Não, o seal, eu não lembro o gene dele, mas tem que ser, tanto o macho e a fêmea tem que ser portador daquela cor também para produzir um animal. Mas mesmo o seal é a eumelanina, que é a melanina que gera o preto. Eumelanina. Se eu não bem me engano, existe o red seal também, tá? Eu posso pesquisar depois mais um pouco, mas se eu não estou bem enganado, eu tive lendo um pouco sobre seal. Se eu não estou bem enganado, existe o red seal também. Aí seria a felmelanina nesse caso, né? Ele produz um chocolate empoeirado. Seria mais ou menos assim, né? Tem o preto empoeirado. O preto e o chocolate é praticamente o mesmo gene, tá? Só que um é pigmentado da cor chocolate e o preto de preto, né? Se eu não tô bem enganado, muita gente perguntando de Merle, cara. Você não pode dar uma geral sobre Merle para o pessoal? O que é o Merle? Posso sim. Um Merle é o contrário dos recessivos que nós havíamos falado, inclusive o gene da diluição. Ele é um gene dominante. Tá? Então, quando você cruza um cão Merle com uma cadela que não é Merle, ela não porta Merle, porque na verdade ela já tem o gene também. Ela já é Mzinho. São dois M's. Esse é fácil de lembrar também porque é Merle, né? Todo animal já é isso. Se ele não manifesta o Merle, ele é isso. Se ele manifesta, ele é Mzinho. E, infelizmente, as pessoas ainda... O importante do Merle... Quer dizer que o heterozigoto já manifesta Merle. O fato de ser heterozigoto já manifesta Merle. De heterozigoto ele manifesta por ser um gene dominante. Tá? E o importante é nunca ser um heterozigoto dominante, ou seja, Mzão. Quando o animal são acasalados dois cães Merles, nasce na ninhada praticamente toda ela Mzão, por ser um gene que é super dominante. Tá? E ele acarreta problemas como surdez, cegueira, problemas cardíacos, problemas respiratórios e problema de pele vem um absurdo, porque na verdade o que existe no cão mais próximo a um albino real seria o duplo Merle que a gente fala. Fala-se duplo Merle. Esse dá problema de pele por causa da despigmentação. O que o Merle é? O Merle é uma manifestação de despigmentação em determinadas partes do corpo.
Quem aqui já mexeu com Border ou com Australian Shepherd, observa que existem vários campeões de pista dessas raças que têm um olho de cada cor, um azul e o outro da tonalidade correta, digamos assim, né? Esse olho azul, normalmente ele está acompanhado de uma mancha mais clara naquele lado, tá? E ele normalmente é surdo do ouvido contrário também a esse olho, por causa dentro do cérebro do animal, quando vai dos olhos para o cérebro, ele tem um que chama quiasma óptico. Isso daí ele faz em cruz ali, né? Ele se cruza no meio. Então ele fica surdo do outro lado. Mas acompanha muita surdez o gene Merle, até em cães que não são duplo Merle. Tá? Então, quem gostar da cor aí, no Pitbull não é permitido, lembrando bem, nem Pitbull, nem Bully, nem Pit Monster, tá? Deve ter gente assistindo aqui, eu já li os 3 padrões e pode dizer que não é permitido Merle. Tem mas alguma raça que é raças permitido, Gustavo? Tem várias, não tem várias. Cavalier, Welsh Corgi Pembroke, Cavalier King eu acho que não. Welsh Corgi Pembroke, Australian Shepherd, o Alaparra Blue Blood Bulldog, o próprio Border Collie também, que a gente vê algumas pequenas manchas de Merle, não é preferível, mas é tolerado no dog alemão, uma raça bem comum aí, né? Sim. Mas eu acredito que todas elas, os criadores fazem esse estudo para não acasalar Merle com Merle. O grande problema do Merle é quem acha bonitinho e compra um casal de Merle. E eu vi isso em uma raça que eu tenho uma certa admiração por ela, eu gosto bastante também. Um caboclo trouxe um casal de Merle dos Estados Unidos, pagou uma nota para importar. Você sabe que não é barato para se importar um cachorro, ele trouxe 2, sim, um casal e Merle, da raça Cataola Leopard Dog. É uma raça de caça. E ele trouxe um casal, ambos Merle. Cruzou, um deles não veio duplo Merle, aparentemente. O outro surdo e cego. Nasceu só 2 cachorros, morreu um monte quando nasceu também. É muito problemático. Sabe, quer dizer que o Merle indivíduo, o portador, mesmo que seja heterozigoto, ele já pode apresentar surdez, cegueira, esse tipo de coisa? Normalmente de um lado, Thiago. Aparece às vezes de um lado. Não é obrigatório porque ele pigmenta melhor o cachorro que é Mzinho, ele pigmenta melhor. Mas acontece do cachorro ser surdo do ouvido contrário quando ele tem um olho azul. Se ele tem os 2 olhos bem pigmentados, pode acontecer também, como é um caso comum em dálmatas, né? Você já deve ter visto o dálmata surdo, e o dálmata não é Merle, ele é Arlequim. É um gene alelo ao Merle. É um alelo paralelo ali, né, que a gente fala. E aí, eles têm bastante problema de surdez também por causa da despigmentação. Então, em modo geral, o cachorro, quanto mais bem pigmentado, menos problema tem. Diferente se fel ou eumelanina, voltando aí na saúde dos animais. Se você pega um animal que tem muita despigmentação, quer seja pelo Merle, quer seja por ser branco mesmo, que é bem despigmentado, quer seja por ser Arlequim, que é o caso do dálmata, pode aparecer normalmente ligado nessa questão de não ter melanina na cóclea, um órgão minúsculo dentro do ouvido que dá surdez nesses animais. Se não pigmenta a cóclea, não ouve. O mais comum seria surdez mesmo em cães que não são duplo Merle. Beleza? Mas o Merle é bem complicado. Então, na verdade, quando o cara está trabalhando com Merle, ele sempre tem que usar o Merle em um cachorro que não seja Merle para manter a saúde. Exatamente, obrigatório. Não pode cruzar 2 brancos. 2 Merles. Tá? E isso acontece também em relação à despigmentação, Gustavo? Cruzar 2 cães despigmentados, você também gera uma dominância nisso ou não? Sim, no caso da despigmentação aí a gente vê mais na trufa, vê mais nos coxins, coloração de olhos azuis também, que também não é permitido no pitbull, que aí seriam problemas mesmo relacionados à pigmentação. Quando o cachorro é branco, mas bem pigmentado, ele só não pigmentou o pelo, ele tem a pele bem pigmentada. Pode observar quando se dá banho nesses cães que são brancos, mas são bem pigmentados, eles mancham tudo por baixo, fica parecendo um dálmata. Tá? Sim. Um fato interessante aí. O cachorro que é Merle, ele pode ser branco também.
E aí um cachorro que é branco, você fala, esse aqui não é Merle, esse aqui é branco. Eu vou cruzar ele com esse Merle. É onde dá muito problema dos duplo Merles. Então, a cor branca é a falta de pigmento no pelo. Se tiver alguma raça que tem o Merle, é sempre bom fazer um exame de DNA mesmo num animal que nasça branco para não ter o problema de duplo Merle. Nos nossos cães aqui... Os cartórios, os cartórios não inibem isso? Não sei se a CBKC não inibe o cruzamento? Não, de 2 Merles sim. De 2 Merles, até mesmo porque o cara vai estar tendo muito problema com os clientes, né, Tiago? O cliente vai falar, meu cachorro está com 6 meses aqui e morreu do coração, ele andou um pouquinho e morreu do coração. Como é que pode isso? O cachorro estava dentro do peso e tal. Vamos pensar no caso do Australian Shepherd aí, que é um super atleta também, corre atrás de ovelha o dia inteiro. Então, naturalmente que vai selecionando os bons e os maus criadores. Normalmente os bons criadores já acasalam de forma correta. Mas o grande problema desse caso aí é o cachorro ser branco mesmo e você cruzar ele com o Merle, porque o branco pode estar escondendo o Merle. Aí é o que se fala de Merle fantasma também, tá? É bem complicado isso daí. Não é um caso de se preocupar no Pitbull. Né? No American Pitbull Terrier, o Merle é totalmente descartado e provavelmente se exista algum cachorro Merle na raça é inserção, né? Dificilmente, eu não sei de nenhum historicamente, você sabe de algum Merle que existiu na história aí da raça? Não, mas assim, Gustavo, essa mutação pode acontecer em qualquer raça ou ela tem origem em algum lugar? Então, acontece, mas uma mutação acontecer 2 vezes é mais difícil um pouco do que um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Então, se já existiu essa mutação anteriormente, dificilmente irá existir de novo. Tá? Vou dar um exemplo para você aí bem clássico. Com a proibição da conchectomia e da caudectomia nos animais, algumas raças optaram por fazer a inserção de cães anuros, ou sem cauda, no caso, para conseguir tirar filhotes sem cauda. Vamos dar o nome aos bois, né? O Boxer recebeu sangue, pelo incrível que pareça, não recebeu sangue Bulldog, que poderia ser uma alternativa, mas ele recebeu sangue Welsh Corgi Pembroke. Para quem não sabe, o Welsh Corgi Pembroke é aquele cachorro que tem no filme da rainha da Inglaterra lá, que aqueles cachorrinhos baixinhos, tudo, eles nascem pitocos, aqueles lá. Tá? Então, eles têm uma conformação bem bizarra, né? Bem bizarra a conformação deles. Nanismo, né? Eles sofrem de nanismo. O nanismo é um outro gene também que faz. Mas quando você conseguiu eliminar o nanismo dos cães e manter o rabo curto, conseguiu tirar aí os boxers de rabo curto, né? Naturais. Então, normalmente, quando tem uma característica, vem de outra raça. Dificilmente vai surgir espontaneamente, do nada, uma mutação acontecer de novo. Tá? Eu não vou dizer para você que o homem não consegue controlar isso, né, Gustavo? Não, isso é mutação. Você fazer em uma raça surgir uma mutação aí de repente, assim, é bem estranho, tá? É bem estranho. Não surge do nada. Ela vem de algum lugar. Tá. Só você falou um assunto aí, cara, que eu nem era tema da live, mas eu queria ver se a gente explorava um pouco, que é, por exemplo, a história dos lobos, que depois, quando foram domesticados, a orelha caiu. Provavelmente porque não precisavam mais escutar a longa distância para caça, né? Eu gosto sempre, cara, uma literatura que eu gosto muito é sobre a lei do uso e desuso, Darwin, que, na verdade, estuda essas mutações, né? Que a mutação, às vezes, está ligada com a não utilização. Você acha que a questão de cores também, ela está ligada a isso? Por exemplo, o cachorro... Brindle, que fica camuflado no mato. Isso, exatamente. O cimarrão uruguai é um exemplo disso. Então tá aí, a gente tem isso aí, não é que seja como o Darwin dizia, né? Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é o mais adaptável. Tá? Sim. Então, consecutivamente, o cimarrão uruguaio aqui no sul da América do Sul, ali no Uruguai, Argentina, que é o local de origem dele, já tinha esse gene também. Mas, consecutivamente, os animais que ficavam mais camuflados na mata conseguiam reproduzir melhor, porque caçavam melhor. Então, esses genes vão sendo fixados de geração a geração. O mesmo caso acontece com o dingo. Você já viu a cor que o dingo é, né? Amarelo, aquela parte mais clara, um pouco por baixo, ele é o uragiro que fala. Aquela cor do dingo.
Mas tem dingo black and tan também, eu também já vi. E por quê? Porque lá na Austrália é meio desértico, então ele fica mais camuflado naquela cor. O black and tan, por exemplo, ele fica aquele ponto preto no meio do deserto amarelo. Já um dingo amarelo fica mais camuflado. A mesma coisa para os lobos. Principalmente os lobos do Alasca lá, eles são brancos, né? Porque fica mais camuflado. Então, existe essa característica assim, de manutenção de uma cor que está dando certo. Mas é por esse fato. Ele come melhor, ele fica mais forte, ele reproduz mais. Então, vai se passando essa fixação até chegar em toda a população. E o que acontece, né, que a gente vê? Que além de... você tem o curso natural da evolução do animal, que vai selecionando algumas características, e você tem do outro lado o homem, que acaba selecionando características que morreriam na natureza. Né? Por exemplo, às vezes o Merle não sobreviveria numa seleção natural. Aí o homem pega e passa a priorizar aquela característica que morreria na natureza, né? Então, existe um tipo de Merle que é um gene diferente, mas é o Merle do Mabeco, do cachorro selvagem australiano. Ele não é bem um Merle, mas é um gene, eu já fui ver também, é um gene que é próximo ao Merle. Então, por ele ficar naquele tom de preto, marrom e branco, ele é um cachorro que é tricolor, mas sem ser o tan marcado, ele é um cão selvagem também, aquele deu certo lá. Mas é para aquela condição. Se você colocar aquela mesma característica em outro local, pode ser que não dê certo. Então tem a variabilidade geográfica e também é muito importante para isso aí, né? E nós vemos aí a mesma característica em determinadas espécies, como por exemplo o dingo, que eu citei, e o lobo etíope. Eles têm a cor muito similar. Isso é chamado de evolução convergente. Teoricamente falando, o dingo vem do lobo cinzento, não do lobo etíope. Então ele tem aquela coloração amarela, mas porque lá na Etiópia também o lobo etíope precisa ter aquele tom meio avermelhado ali para ficar mais camuflado também. Ele também é urangilo, ele também tem a marcação na bochecha que fica mais clara, né? Então nós vemos essas características que são comuns, mas evolução convergente que fala. Em modo geral, vai da cor, varia com o ambiente. A cor deve seguir o ambiente. Para quem gosta de pescar aí, sabe disso, que se você colocar uma isca amarela numa água verde, não vai chamar atenção. Você tem que colocar uma isca verde na água verde, pelo incrível que pareça, porque o peixe lá dentro, ele vai ficar esverdeado para tentar se camuflar. E o predador sabe que ele vai ter que observar melhor para achar a presa dele. E assim é tanto a presa quanto o predador. Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta, voltando para o mundo dos APBT, que também é uma dúvida que paira na história dos Dogman, né? Existia um Dogman no passado que acreditava que cães vermelhos, por exemplo, eram mais intensos, ou tinham mais... Você acredita que pode haver alguma ligação dos alelos que comandam pigmentação, melanina, cor de pelagem com a psique do cachorro ou não? Tá, isso tem estudo que prova isso, tá? É estudo que prova. Isso que eu queria ouvir de você, essa ligação. Porque muita gente acha que é mito, né? Tem muita gente que acha que isso é um mito, que era loucura dos Dogman, né? Então, o Cocker Spaniel tem algumas cores dele, que é azul ruão, vermelho ruão, preto ruão, preto e vermelho. O animal que é vermelho mesmo, da cor de um setter irlandês, ele é vermelho sem ter a trufa vermelha, tá? Ele tem uma felmelanina ali no pelo, mas ele é pigmentado de preto, certo? Tá. O que acontece? Esse cachorro ele é mais agressivo que um preto. Isso é comprovado já, por causa da cor. Então, existem ligações que dizem que a cor causa determinadas alterações de temperamento também. No caso do Pit, eu acredito que a seleção foi completamente diferente e tal. Então, não sei se tem uma relação de dizer que um cachorro vermelho é mais duro ou mais macio que um cachorro preto. No caso do Cocker, existe realmente esse estudo dizendo que os cães que são vermelhos tendem a ser mais agressivos, vermelhos ou dourados, né? São mais agressivos que os cães pretos ou ruões, preto ruão, azul ruão, enfim. Os cães que pigmentam vermelho no Cocker, realmente assim. No Setter, que tem a mesma cor, inclusive
Inclusive o setter só tem vermelho, né? Então não tem nem como se fazer essa base desse estudo. Sim. Mas ele não é um agressivo. O Então pode ter um certo fundamento, porque na verdade a questão está ligada principalmente aos Old Family Red Nose, que eram cães vermelhos, né? Que, sim, segundo a lenda, eram cães mais intensos, né? Tinha um drive maior, tinha um giro maior. Você acredita que pode haver essa relação, então? Pode acontecer, mas eu acredito que eles foram selecionados melhor, indiferente, até mesmo porque eles são oriundos de cães, tinham cães pretos no início também deles, e quando foi fechando a consanguinidade foi que conseguiu aumentar a quantidade de animais vermelhos, né? Então eu acredito que a seleção deles foi melhor, ou mais intensa, digamos assim, não vou nem dizer melhor, mais intensa do que de outras linhagens. Mas, digamos cá entre nós, né? É bonito, né? É um cachorro bonito. Um cachorro, aquele cobre do Old Family é muito bonito. Então, se fosse bonito e bom, aí o cara tava fofo, né? Então ele queria fazer isso daí, chegar num cachorro cobre e muito bom. Isso foi uma seleção mais dura, foi selecionando melhor mesmo os cães do que tendo cães medianos, né? Eu acredito que é por aí. Não acredito que seja a agressividade aí, não tenha ligação com a pelagem, não. Tá. A agressividade nem dureza, né? Mais uma pergunta. Para quem tem cães blue, lilac, que nós falamos que é um gene diluidor, você acredita que isso pode ser uma preocupação, um problema, ou o cara pode trabalhar tranquilo nessas cores aí? Tranquilo, tranquilo. Existem raças que só pode ser azul, né? O Kerry Blue Terrier mesmo é uma raça que só é permitido o blue nele. Ele é um cachorro tranquilo, sem problema nenhum. O gene de diluição não faz mal algum para o cão. Pode ser acasalado, tá? entre dois animais azuis ou lilacs, sem problema nenhum. A turma dos Bullies gostam muito, a turma dos Monsters também. No Pit que é mais complicado, né? Existem as questões aí que remetem aos cães blues terem praticamente sumido da criação de pitbulls, então fica aquela, tem inserção, não tem inserção, e entra em outra discussão que não é o nosso foco aqui. Mas assim, em termos relacionados à saúde, 100% a saúde dos animais, sem interferência nenhuma. Não, beleza. Gustavo, eu não li nenhuma pergunta, cara. Deixa eu ver se a gente tem um tempinho. Temos uns 10 minutinhos aqui antes que a live caia, para ver alguma pergunta do pessoal aqui. Deixa eu dar uma olhada se veio alguma pergunta bacana. Ó, perguntaram o lance da orelha cair. Se você pode explicar o que é a orelha cair, que você contou dos lobos lá, né? Posso. Na natureza, se todo mundo observar, não existe um animal que tenha orelha... Um canídeo que tem a orelha caída. Todos eles têm a orelha em pé, até mesmo porque você falou dele estar mais atento, não somente a presas, mas a também predadores, né? Ele tem que ficar mais atento. Quando se fala hoje, por exemplo, num cão de caça, a primeira imagem que todo mundo vem na cabeça é um cachorro com orelha enorme, certo? Tem a orelha caída, bem pendente. Por quê? O cão de caça ele precisa ficar focado no focinho dele ali, no faro. Ele não pode se desviar a atenção para outros barulhos ao redor, né? E já um animal que caça na natureza, ele tem que ficar ligado. Porque, vamos pegar o mabeco lá, o cão selvagem africano, ele está correndo atrás de um antílope lá e foca só no olfato, com a cabeça baixada, encostada no chão, o leão vem, mata ele e come ele ali mesmo, né? Então ele tem que estar atento a tudo. Essa característica foi retirada dos cães domésticos. Alguns cães domésticos, existem várias raças que têm a orelha em pé por natureza, por causa do aspecto de filhote. Quem já viu um filhote de lobo sabe que ele tem a orelha caída. Tá? Então ele tem um aspecto jovial a vida toda. E isso impunha menos medos nos nossos antepassados, né? Porque imagina um caboclo há 20 mil anos atrás chegando com um lobo do lado, a outra tribo, se o cara tava indo lá para casar, os caras já dispensavam. Ele já falavam, não, arruma uma esposa em outra tribo, porque não vai ter como, não. Você tem um demônio desse do lado que mata e come a gente aqui. Se eu chegasse com a orelha caída e falar, não, isso aqui não é lobo mais não, isso aqui é de boa. Ó, cara de filhote. Ah, beleza, então leva 2 esposas pra você então, que você é um cara bacana. Então ele foi sendo selecionado. Beleza? E tem alguma relação também com a não necessidade de caçar mais? Porque realmente quando ele vai para o ambiente doméstico, acabou a caça, que é o único objetivo que o animal tem na natureza, né?
Então, eu acho que não, Thiago, porque, como eu disse, os melhores cães de caça, todos eles têm a orelha caída, tá? Ah, é verdade, verdade. Todos eles têm a orelha caída. Cães de Então, aponte também, né? Também, também. Aí você pega o grupo 5, 6 e 7 da CBKC, se eu não estou bem enganado, não, é 6, 7 e 8 da CBKC, o 5 é Spitz tipo primitivo. Também são cães de caça, né? Mas aqueles cães de caça usam audição. Se você prestar atenção, aquele é um grupo que tem cães de caça, que são os tipos primitivos, pondengos, aí eles têm a orelha em pé. É chamado de tipo primitivo, olha o nome dos caras. Então, eles caçam usando não somente o olfato, mas também a visão e a audição, diferente dos rounds mesmo, os apontadores, aí, os sabujos, né? Que cola o focinho no chão e ali ele termina em cima da presa dele. Né? Então não perde o drive de caça e nem a aptidão a caçar. Deixa eu aproveitar outra pergunta aqui, ó. O Uragiro tem alguma relação com o dog tricolor em termos de gen de marcação TAM? Então, não. Você cruza um animal que é Uragiro com um animal TAM, ele às vezes não vai nascer nenhum, porque é outro gene. O gene do Uragiro chama U. É fácil também de lembrar, né? Ele chama U. Então, o animal que é Uragiro, ele é só Uragiro. Por evolução convergente, normalmente, vamos utilizar esse termo, ele marca nos mesmos locais aonde se marca o TAM. Só que lá, na verdade, ele não está marcando, ele está deixando de pigmentar. Quando que no TAM ele marca pigmentando de outra cor. Então são genes diferentes, não tem relação por marcarem no mesmo lugar, mas se cruzar um Uragiro e um TAM, nasce, se o TAM portar Uragiro, nasce Uragiro, e se o Uragiro portar TAM, nasce TAM. Mas se nenhum portar o outro, não nasce nada. Gustavo, explica para o pessoal o que é Uragiro, que o pessoal de pitch às vezes não está acostumado. O TAM eles devem imaginar, porque tem TAM no pitbull, né? Isso. O Uragiro é aquele cachorro, como eu disse, o Akita. Quem aí for ver um Akita depois, o Akita, se eu não estou bem enganado, a única cor permitida é o Uragiro. A marcação deles, todos têm que ser Uragiro. Ele tem a marcação no local, na bochecha, em cima da sobrancelha, pelas patas, na bunda, por dentro das coxas, nas patas, nos pés, branco. Então ele não pigmenta nesses locais, tá? Isso vale para quase todos os cães japoneses aí, Shiba, Akita, enfim, tem outras raças japonesas também, e tem outras raças ao redor do mundo que também são Uragiro, cão-lobo tchecoslovaco, cão-lobo de Sardes. E a questão de ser os mesmos pontos é só uma questão de coincidência ou tem alguma relação com... Que eu saiba não, Thiago. Que eu saiba não. Assim, são genes separados, né? Eles não... Podem ser que até ocupem o mesmo locus, porque o cachorro não tem como ser Black and Tan e Uragiro. Mas eu acredito que não tenha relação mesmo assim, não, do Uragiro. Tá. Gustavo, tem uma outra questão. O Naylor falou ali, ó, o caos é Uragiro. É Uragiro. Ele é Uragiro. Gustavo, tem uma questão no nosso meio pitbull que é muito famosa, de no passado, possivelmente, um pitbull ter cruzado com um Rottweiler e já na primeira geração ter nascido um cão Red. Isso é possível ou impossível na sua visão, conhecendo o Rottweiler? Não, completamente impossível. O Rottweiler, ele é homozigoto para preto. Você cruza dois Rottweiler e não nasce Red, tá? Então não tem como nascer um cachorro Red na primeira geração aí de... Então o F1, que seria a primeira geração, a ninhada toda seria Black, né? Todos eles. E sabe que cor que vem? Principalmente se o Pit não portar o Black and Tan, não portar vem amarelo da boca preta e tigrado, que são as cores mais ancestrais aí no cão. Vem aí buckskin e tigrado. Nem preto. Agora, o gene do Tan, ele pode aparecer no Pitbull sem ter inserção de outra raça, vamos dizer assim. Não só pode, como tem. Na verdade, Thiago, todo Terrier praticamente, ou a grande maioria dos Terriers, ainda mais os Terriers de trabalho, eles têm o Black and Tan. Tem o Tan, né? Que aí vai da melanina, aí é Black ou Red, né? Se a gente pegar aí o Jager Terrier, que é um cachorrinho que você conhece bem também, o Jager Jadwig, né? Jadwig Terrier, ele
só pode Black and Tan, ele nem pode outra cor. Então, essa era uma característica comum aos Terriers. Então, o Pitbull tem sangue Terrier. Daí, sempre houve Pitbull tricolor. E da mesma forma os Bulldogs. Acho que aqui, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu criei Bulldog campeiro há muito tempo. O pessoal fala muito que o Bulldog campeiro precisou receber inserção para ter tricolor. Não, realmente recebeu inserção. Mas para aumentar a quantidade de tricolor, até mesmo para evitar a consanguinidade e tal, houve a inserção do Old English Bulldog. Mas sempre houve casos de Bulldogs tricolores. Isso aí, se você pega aquelas gravuras do século XVI, XVII, tem várias de Bulldogs tricolores. Então, no Pitbull, que é um cachorro que tem sangue Bulldog e tem sangue Terrier, ele recebeu o gene Tan do pai e da mãe, vamos falar assim. Então, obrigatoriamente, tem que ter Tan no Pitbull. Obrigatoriamente. Como nunca foi uma característica visada para, como houve com os Old Family Red Nose aí, que o cachorro Tan é mais duro, o cachorro Tan é mais severo, é melhor, tem um jogo melhor. Nunca houve essa característica, então tem uma quantidade bem menor de cães Black and Tan, ou Red and Tan, né, Choco and Tan. O que acontece é quando você fecha em consanguinidade, cruzando um pai e uma filha, nasce um Tan na ninhada. Mas como? 20 gerações para trás, lá não tem nenhum Tan. Não, mas ele por ser recessivo, ele ressurge várias gerações depois. Sim. Sem ele fica escondido ali, né? Ele fica lá, 20, 30, 40 geração. O cachorro que vier portador e cruzar com a filha dele, que ele passou essa portabilidade, ou vice-versa, um filho que cruzar com a mãe, vai nascer tricolor. Vai nascer tricolor. Tá bom, a nossa live já chegou em 1 hora, eu tô com medo de cair aqui, cara. Eu queria te agradecer pela tua aula aí que você nos deu, cara. Nossa live aí bateu recorde de gente aí, pergunta, tanta pergunta que eu não consegui ler aqui, porque subiu tudo. Mas eu vou jogar a nossa live no YouTube, tá? E aí, Gustavão, eu vou te pedir esse favor, mais um favor aí, de acompanhar as perguntas. Quem tiver pergunta para passar para o Gustavo, eu botei o Instagram do Gustavo aí, e também lá no nosso YouTube, quem quiser coloca a pergunta lá, que eu marco o Gustavo para ele poder responder lá. Tudo bem, Gustavão? Sem problema, sem problema. Eu estou vendo aqui várias perguntas mesmo, eu até gostaria de responder algumas aqui durante a live, mas realmente foi fluindo aí, não deu tempo mesmo. Sim. Agradeço também a você pela oportunidade de me chamar aí para tentar elucidar algumas dúvidas, né? Na verdade, a gente às vezes não consegue se expressar de forma correta, eu não sou um grande educador, na verdade nem pequeno educador, mas eu tentei aí fazer o meu melhor para que a turma conseguisse absorver aí o que pelos comentários aqui eu tô vendo que o pessoal gostou muito, cara. Então, e até, Gustavo, eu vou te pedir, se você puder depois, nos passar algum link de referência para o pessoal, por exemplo, estudar sobre pelagens e tal, porque porque eu tô vendo na live o pessoal perguntando aonde eu busco fonte, aonde eu aprendo, onde é que eu posso ver. Depois, se você puder deixar, eu coloco aqui na descrição do YouTube que a gente vai subir, tá? Ok, eu mando para você já um link de uma tradução que foi traduzido para várias línguas. Isso aí é a base de quem estuda a cor de cachorro, é aquilo ali, sabe? Fala exatamente como que aquele cachorro vai ter o genótipo dele e como que ele vai se manifestar no fenótipo. É bem bacana mesmo, sabe? Então eu mando sim, sem problemas, sem problemas. Legal, Gustavo, muito obrigado, cara, pela tua presença aí. Com certeza foi uma live muito rica aí. Te agradeço muito, cara, porque eu quis chamar você, porque além de tudo ser amigo, né, cara? A gente, quando fala com amigo, fica até com menos gelo, né, cara? Então o papo mais melhor. Fácil, é mais simples, é verdade, é verdade. Mesmo tendo um monte de gente olhando a gente se olhando aqui, sim, fica parecendo que tá conversando só. Verdade. Então, beleza, Thiago. Amigo, valeu, muito obrigado, amigo. Depois eu vou deixar. Pela chance. No YouTube eu vou deixar teus contatos lá também, tá bom? Ok. Obrigado. Tá bom, cara? Valeu, gente. Muito obrigado. Falou. Muito obrigado. Grande abraço aí, Gustavão. Pra você também. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Pessoal, muito boa live, Gustavo, que além de tudo é um amigo nosso aí, amante da raça e profundo conhecedor. É óbvio que é um assunto muito extenso, a gente tentou pincelar um pouco de tudo aí, mas eu vou subir essa live para o YouTube, conforme me pediram, vou tentar subir no máximo até amanhã, e lá eu vou marcar o Dr. Gustavo. Quem tiver pergunta,
passa lá para o Gustavo, que ele vai, com certeza, esclarecer para todo mundo. Mas, assim, cara, o doutor Gustavo deixou claro algumas questões aí, que às vezes é uma novidade para o pessoal, sobre o que gera o quê, a origem das diluições, das cores, de algumas anomalias, mutações. Então, cara, eu acho que é um material ímpar aí para a raça. Com certeza vai bater recorde de visualização lá no nosso YouTube, tá? Agradeço a audiência de todo mundo aí. Nós batemos no pico aqui quase 100 pessoas na live, tem mais de 300 que passaram entre entrar e sair, né? E acompanhem no nosso YouTube que nós vamos colocar lá. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos aí. E quem sabe a gente faz mais uma próxima aí do Dr. Gustavo com alguns temas relacionados. Tá? Depois, à medida que vocês vão comentando lá, a gente vai acompanhando e a gente traça um roteiro novo aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos aí. Boa noite. E acompanhe as próximas lives aí. Acompanha também nosso canal no